Minha primeira lembrança com a minha mãe, quando eu voltava da escola, isso eu já era um pouquinho grande, né? Já tinha volta de 6 anos de idade. E eu voltava da escola em dias de chuva e com o guarda-chuva de ladinho. Chegava toda molhada. Eu me lembro quando ela trabalhava bastante, né? E trabalhava no centro esportivo, que acho que era no centro, não, bem longe daqui. E eu me lembro dela pegando a gente e levando para o centro esportivo para praticar ginástica. Ela sempre levava a gente, né, para lá para trabalhar. Eu acho que minha lembrança maior é mesmo do trabalho dela, que a gente ia sempre, eu sempre estava lá. Aliás, eu era mais assídua no clube, porque como eu sou a caçula, então eu era mais assídua no clube porque não tinha ninguém ficar, né? Os meninos trabalhavam, meus irmãos iam para a escola. A lembrança sempre é a mesma, a gente sempre se arrumando, indo de domingo na casa da avó, Benedita, da gente se embonecando o máximo possível, a gente se vestindo tudo igual, com sapatinho branco, meia branca, vestidinho, lacinho. Chegar no Flávio foi um pouco antes, né? Antes do meu tio falecer, ele já era pequenininho, minha mãe sempre trazia ele para casa. Logo que ele nasceu, ele já foi dado assim para que minha mãe, no caso, batizasse ele. Então ela já era madrinha desde a barriga. Ele ficava com a gente desde bebezinho, ficava no final de semana. E ele veio mudar as coisas, né? Já estávamos em época de pegar só em livros e ele ainda em mamadeira, em fraldas. Então a gente sentiu-se assim meio que mãezinhas dele, para ajudar minha mãe a cuidar. Foi super legal. E a mãe chegou pra gente falando, né? Olha, seu primo vai ficar conosco aqui, certo? Devido a alguns problemas que aconteceram na família, você sabe a morte do pai dele. Então a família se reuniu, vamos pegar cada um deles para ajudar a criar, né? Então o Flávio foi assim uma pessoa que foi muito bem-vinda. Completando 10 anos, meu pai faleceu, foi quando minha mãe decidiu pedir para a Elza deixar eu ficar para cá, porque as coisas eu não estava andando em caminhos certos, estava meio complicado na vida. Aí ele veio para cá de vez, né? E ficou nosso irmãozão. Eu não considero ele meu primo, não. Eu considero ele como se fosse o meu irmão mesmo, irmão amado. O fato da adolescência que eu me recordo é quando eu comecei a realmente namorar, né? A minha mãe, ficou meio receosa com relação a eu namorar um Zaqueu, né? Ele já tinha um certo histórico, né? E então ela falou assim, olha, você tome muito cuidado. Mas assim que eu comecei a namorar o Zaqueu, as coisas mudaram. Ela sempre protegia ele, sempre trazia as coisas dizendo pra mim, ó, Cristina, o Zaqueu não gosta disso, o Zaqueu não gosta daquilo. Então ficou amicíssima. Bom, minha adolescência e juventude foi tranquila, sossegada, sem muitos reveses. É claro que teve meus percursos, namoradas, bom, isso não vem ao caso. Mas foi tranquila de modo geral. Não vamos entrar em grupo para dar confusão depois. Eu lembro da gente sempre na época de adolescente, já na época de ginásio, né? Nossa época era ginásio, da gente fazendo sempre esportes no centro esportivo. E a gente passava o tempo todo lá. E final de semana, até então a gente não conhecia a Jesus ainda, então a gente ficava indo, dava mais 5h30 a gente voltava para casa, esperando ela chegar. E muitas vezes a gente esperava ela também para entrar de novo na piscina no final da tarde com todos os funcionários de novo, foi bem legal. Aí até os meus 15 anos, quando a gente foi pela primeira vez num culto evangélico, na casa da tia Nair, na ocasião, e a gente aceitou Jesus lá. A minha juventude não foi... Eu tive muito pouco tempo fora da igreja. Eu sempre no clube, nadando muito, competindo. Então eu não tive muito tempo fora. Assim,
fora, assim, outras atividades que não seja natação, casa, alguns amigos aqui da rua, que eu era muito moleque. E foi nessa época que eu aceitei a Cristo, comecei a ir na igreja. Minha mãe não aceitava, minha mãe nunca aceitou nessa época que eu ia à igreja, porque quando eu comecei a deixar a natação, né? Comecei a ir menos na natação e mais à igreja. Porque chega uma época que, como eu competia, tinha que sair muito, mas tinha os cultos na igreja, né? E eu não queria faltar em nenhum. Eu estava muito decidida do que eu queria. Então, minha mãe não queria que eu fosse. Deus me capacitou e, através dele e através, talvez, de mim, as minhas irmãs começaram a ir para a igreja. Eu também, a minha mãe, depois de um bom tempo também, ela foi à igreja quando começou a conversão dela. Sempre quando eu saía com os amigos que tem a fase dos 18 anos, é a fase que, tipo, ela falava muito que ficava orando, para quando eu chegava um pouco tarde, meia-noite, 1h da manhã, mas ela sabia onde eu estava e sabia todo o meu caminhar. Minha mãe participou em tudo na minha vida. Tanto na fase que resolvemos casar, porque, para quem conhece a nossa história, eu e o Zaqueu já nos conhecíamos há mais ou menos 2 anos e pouco, mas não tínhamos ainda um relacionamento de namoro nem nada. Resolvemos namorar, né? E do namoro até o casamento foram apenas 6 meses. Foi tudo muito corrido, tudo muito corrido. Não estava grávida, apenas queríamos casar, né? E de repente foi aquela correria. E a minha mãe aceitou de uma forma muito grande, porque em todos os momentos que eu precisava dela, ela ia para correr atrás de vestido, atrás disso, atrás daquilo. Na realidade, quase que toda a família se mobilizou para que esse casamento acontecesse, né? Quando eu disse que estava grávida, eu fui a primeira a ficar grávida, né? Então, as minhas irmãs ficaram em euforia, a minha mãe, então, nem sabia o que dizer. Então, quando o André veio, foi uma alegria geral. A minha tia Guilhermina ainda estava viva, então era uma coisa assim, festa. A dona Geni é uma pessoa que você pode dizer o seguinte: na hora que você precisar dela, ela vai se fazer presente. Se ela precisar tirar dela para dar para você, ela vai dar. Não tenha dúvidas. É uma das coisas que pode-se dizer dela e que participa não só na minha vida, na vida das minhas irmãs, até mesmo do Flávio, dos sobrinhos, dos netos. Quem a conhece sabe, não tem como dizer outra coisa dela. É a melhor pessoa que eu conheço no mundo. Mãe, sempre mãe, né? E pai, mais ainda. Desde quando eu me casei, ela sempre me ajudou. Ela sempre me deu a mão, o braço, a perna, tudo, o corpo inteiro. A gente se casou tendo tudo apoiado por ela. Todas as coisas materiais ela nos ajudou. Quando meus filhos nasceram, ela ajudou 100%. Na época que a Esther nasceu, ela ainda trabalhava e ela vinha para me ajudar. Minha mãe é uma guerreira. Essa é a melhor lição que a gente teve. Além de ser honesto, honestidade, tudo em primeiro lugar, a maior lição que ela deu na nossa vida é justamente ser guerreira. Hoje eu sou uma pessoa que trabalha, respeito muitas pessoas, permito o espaço de cada um, mas foi pela educação que ela me deu. Eu posso dizer que ela foi a melhor psicóloga, a melhor educadora que eu tive na minha vida. E hoje ela falo para vocês que ela é minha conselheira. Eu aceito tudo que ela fala
mesmo, às vezes pode ser coisa errada, mal entendido, mas às vezes eu abaixo a cabeça. É difícil falar, né, para a senhora, porque a senhora sabe o quanto que eu te amo. Até aqui a senhora esteve comigo, até aqui a senhora me ajudou. E deixa aquela passagem na Bíblia, não sei aonde que fica, mãe, mas é que a senhora vai ver os frutos do seu fruto sendo criado por Deus, andando no caminho da palavra de Deus, colocando as coisas em primeiro lugar, buscando primeiro sabedoria de Deus na sua vida, e que esses 80 anos que ela está fazendo é de muito amor e carinho que eu desejo pela minha família, pela Laira, pela Aline, pela Helenice, que tudo que a senhora faz por elas, Deus vai te recompensar em dobro, em triplo, e que aonde que a senhora pôr a planta do seu pé e a palma da sua mão, será muito abençoada, mãe. Um beijo, te amo. Mãe, quando a gente pensa em alguma coisa assim para ter alegria na vida, a gente lembra de você. Quando a gente pensa em como fazer para vencer alguma coisa, a gente lembra de você. Porque você é a base de tudo pra gente. Então, quando eu lembro do tempo que éramos crianças e o papai já tinha ido embora e a senhora ficou aqui sozinha cuidando de todos nós, isso faz com que a gente tenha uma alegria imensa de pensar, poxa, minha mãe nunca nos abandonou, nunca deixou que o luto abatesse, né? Então, é tudo que a gente precisa para lutar no dia a dia. Por mais problemas que a senhora tenha, por mais problemas que nós possamos ter, eu sei que a senhora hoje tem problemas de saúde um pouco que atrapalham o que a senhora realmente gostaria de fazer. Mas uma coisa eu posso dizer de todo o meu coração, que o meu amor é grande, muito grande pela senhora, muito grande mesmo, a ponto de eu deixar tudo para correr, para ajudá-la. E isso que é a minha maior força, é que eu tenho uma mãe guerreira, uma mãe que me ama, uma mãe que me quer, uma mãe que faz tudo por nós. E essa é a minha mensagem. O tudo que a senhora fez por nós, eu tenho certeza que todos nós queremos fazer tudo pela senhora. Tudo, tudo, tudo mesmo. Nós te amamos muito, 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 muito. Mãe, você foi e é muito importante na minha vida. Nunca vai ser substituída, não tem como substituir. Porque amor de mãe é um só. Pode ser amor de vó, minha avó fez muita falta e faz. A avó Benedita foi muito importante para mim. Mas não é substituindo o amor que você tem, que eu tenho para você. Então eu creio que a minha mensagem maior é: mãe, eu te amo e sempre vou te amar. Para sempre. Eu te amo. Não penso um dia ficar sem a senhora, mas hoje, a senhora completando 80 anos de vida, bem vividos, com seus filhos criados, com todos eles ao seu redor, tendo seus netos, seus familiares, ou como a senhora costuma dizer, seus bisnetos ao seu redor também, foi um presente que Deus lhe deu. Não somente nós, os seus filhos, mas todos que a cercam, que a senhora está cercada com muito, muito amor. Te amo, mãe.
gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, oh, yeah. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo